Nós vamos dar continuidade aqui hoje à nossa série de mensagens, de pregações na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E vocês já devem ter memorizado o tema da nossa série de mensagens, que é justamente o amor incomensurável, o amor que não se pode medir. E eu quero, nessa noite, chamar a sua atenção para um tema que é extremamente relevante para as nossas vidas. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre dois grandes inimigos da alegria na vida do cristão. Nós vamos falar sobre murmuração e também sobre as dissensões, as brigas que muitas vezes nós nos envolvemos à medida que nos relacionamos com as outras pessoas. Mas antes de nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos orar. Mais uma vez, eu convido então você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e mais uma vez nós vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos conduz numa direção segura. Obrigado porque a Tua palavra nos provê tudo aquilo que nós precisamos saber para termos uma vida correta diante do Senhor, uma vida que Te agrade e também uma vida repleta da Tua alegria. Que no momento em que nós vamos estudar a Tua palavra, o Senhor encha os nossos corações com a presença do Espírito Santo, para que possamos entender e também viver a palavra de Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18. E uma coisa que eu queria chamar a sua atenção antes de nós lermos o texto de hoje, é justamente relembrarmos o contexto anterior dessa passagem, desses versículos. E vocês devem se lembrar que na semana passada nós falamos sobre a humildade, a necessidade de sermos humildes para que então pudéssemos experimentar em nossas vidas a alegria. O Samuel nos trouxe a exposição de Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, e esse texto é muito importante porque se nós não recordarmos esse texto, nós não teremos condições de aprender aquilo que o apóstolo fala justamente na sequência, nos nossos versículos de hoje, dos versículos de 12 a 18. Na semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo falou sobre a alegria que nós podemos encontrar na humildade. E isso é algo extremamente importante, porque nós vimos na semana passada a importância de sermos humildes diante de Deus e também humildes diante das outras pessoas. Quando nós somos humildes diante de Deus, nós deixamos que Ele tome conta da nossa vida. Quando nós reconhecemos o nosso lugar, a nossa posição diante de Deus, nós podemos relaxar e nós podemos rir, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Quando nós somos humildes diante dos outros, diante das outras pessoas, nós deixamos então que Deus tome conta da nossa reputação,
dos nossos direitos. E quando nós realmente somos humildes diante das outras pessoas, nós não precisamos ficar brigando e discutindo com os outros, porque nós sabemos que Deus sabe exatamente qual é a verdade e Ele também toma conta das nossas vidas nesse momento. A humildade, ela nos liberta de brigarmos com Deus e também com os outros. E geralmente quando nós passamos por momentos de sofrimento, quando nós passamos por momentos de provações, quando nós experimentamos em nossas vidas dificuldades, nesses momentos nós questionamos a Deus. Nós até mesmo discutimos com Deus, nós até brigamos com Deus e perguntamos por que Ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. Quando nós nos deparamos com uma situação onde as pessoas nos desagradam, ou quando nós temos diferenças de opiniões, nós facilmente brigamos com as outras pessoas. Mas a verdade é que a humildade, ela nos liberta dessas brigas. Quando nós reconhecemos o nosso lugar, quando nós assumimos essa condição diante de Deus, nós podemos experimentar a verdadeira alegria, porque de fato, nós podemos descansar o nosso coração na certeza de que nós não precisamos brigar com Deus e de que nós não precisamos brigar com as outras pessoas. Vamos ver aqui o texto de Filipenses, vamos retornar um pouquinho, capítulo 2, versículos de 5 a 11. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós aprendemos que Cristo é o nosso maior exemplo. Não só o exemplo de humildade, mas também o exemplo de obediência. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo de servo, de alguém que realmente teve humildade na sua vida, apesar de ser Deus, Ele se tornou homem, Ele veio e serviu aos homens. Mas Ele também é o nosso maior exemplo de obediência. Ele obedeceu a Deus Pai até o final. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é com esse texto em mente que nós vamos olhar agora para que a palavra de Deus nos diz nos próximos versículos. É justamente baseado no exemplo de Cristo que Paulo fala sobre a importância de obedecermos a Deus e de colocarmos em ação a nossa salvação. Acompanhe comigo agora então a leitura de Filipenses capítulo 2, dos versículos de 12 a 18. A palavra de Deus nos diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me gloriarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler, ele precisa considerar em primeiro lugar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós também, assim como os filipenses, devemos obedecer a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala, quando ele diz que os filipenses deveriam colocar em ação a salvação. E uma das coisas que nós precisamos também entender é que os nossos problemas, eles não são uma autorização para não obedecermos a Deus e também deixarmos de servir aos outros com alegria. O problema é que muitas pessoas acreditam que o fato delas passarem por sofrimentos, por dificuldades, por problemas, isso, de alguma maneira, as libera da sua responsabilidade de continuarem servindo e obedecendo a Deus. Quantas pessoas acreditam que o seu relacionamento com Deus, na verdade, é um contrato, onde Deus faz a parte dele, então eu faço a minha parte. Se Deus não fizer a parte dele, então eu estou livre de fazer a minha parte. E realmente isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, quando eu e você passamos por problemas, nós precisamos nos lembrar que isso não nos isenta da responsabilidade de servir a Deus. Veja o exemplo de Cristo. Jesus, ele poderia ter todas as desculpas para não obedecer a Deus. Afinal de contas, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi abandonado. E a palavra de Deus mesmo nos disse, na perícope anterior, o seguinte: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. O sofrimento não é uma desculpa para a desobediência. Também podemos olhar aqui não apenas o exemplo de Cristo, mas nós podemos também olhar para o exemplo do próprio apóstolo Paulo. A ausência do apóstolo Paulo, que estava aprisionado agora em Roma, não era uma desculpa para os filipenses, então, deixarem de obedecer. E é por isso que Paulo fala assim, meus amados irmãos,
como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor. Temor e tremor. Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Os filipenses deveriam então colocar em ação a sua salvação. E é muito interessante porque quando o apóstolo Paulo nos fala justamente sobre colocar em ação, ele tem aqui em mente o trabalho árduo de um mineiro, de alguém que se esforça no garimpo, na mineração, em busca das pedras preciosas, do metal valioso. Ele também, ao usar essa palavra, ao usar essa ação, ponham em ação a salvação de vocês, ele também tem na sua mente a ideia do trabalho árduo do agricultor, que prepara a terra, que semeia a terra, que cultiva a terra na esperança de uma grande colheita. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses. Ponham em ação a salvação de vocês. Se esforcem, pratiquem aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário e que vos oferece agora de uma maneira gratuita. A salvação, ela começa com a conversão, mas ela não para nesse momento. Ela prossegue na santificação e ela termina no momento da glorificação. A salvação, ela começa no momento que nós nos convertemos, mas ela continua tendo a sua ação no dia a dia, nas nossas vidas, no nosso comportamento, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós reagimos. Isso se chama santificação. A cada dia nós somos convidados, a cada dia nós somos desafiados a ser mais parecidos com Cristo. Nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, na maneira como nós agimos e reagimos diante das outras pessoas. É isso que significa santificação. Não é nenhuma outra ideia, mas a ideia de ter cada vez mais de Cristo em nossas vidas. A vida cristã, então, quando Paulo nos incentiva a colocarmos em ação a nossa salvação, ele nos mostra uma grande verdade. Ele diz, então, que a vida cristã, ela não pode ficar estagnada. Ela precisa avançar. A cada mês, a cada ano, nós precisamos experimentar mudanças em nossas vidas. Transformações que nos deixam cada vez mais conformados à imagem de Cristo. A mesma recompensa que Cristo teve ao ser obediente até a morte e morte de cruz, é também a recompensa que Deus dará a todos os seus filhos que demonstrarem a mesma obediência em suas vidas. Por isso o apóstolo Paulo usa esse verbo. Ponham em ação. Porque ele tem essa ideia de fazer com que os filipenses e que todos nós também tenhamos a motivação de trabalhar, de praticar, de colocar em ação a nossa salvação, para que então
no dia de Cristo, nós também possamos receber a recompensa reservada aos verdadeiros filhos de Deus. No finalzinho do versículo 12, o apóstolo Paulo faz um complemento, ele diz assim: ponham em ação a salvação de vocês. E ele qualifica aqui, que essa ação da salvação deve ser praticada, em primeiro lugar, com temor, e em segundo lugar, com tremor. E a ideia aqui, que Paulo tem, é a ideia de que todo cristão, ele deve se esforçar para ser parecido com Cristo, tendo em seu coração respeito e mais, reverência. A ideia aqui do tremor era a ideia, era o sentimento que habitava no coração dos escravos em relação aos seus donos, aos seus proprietários, aos seus senhores. O servo, o escravo, ele não apenas nutre respeito, mas ele tem reverência, porque ele sabe que o seu senhor tem autoridade, que tem toda a condição de recompensá-lo, mas também de puni-lo, de castigá-lo. E é isso que a palavra de Deus nos diz a respeito do sentimento que nós devemos nutrir. Nós temos muita dificuldade com essa palavra tremor, porque nós achamos que isso não combina com Deus. Mas onde foi que nós tiramos isso? Por que nós achamos que o fato de Deus ser amor, Ele também não é justiça? Deus é chamado do Pai amoroso, mas Ele também é chamado de fogo consumidor. E essas duas coisas não se contradizem. É só nós pensarmos na nossa experiência como filhos. Eu acredito que todos os filhos aqui, espero pelo menos, nutram esses dois sentimentos em relação aos seus pais. Sim, é um sentimento de amor, de carinho, de proximidade, mas também era uma relação de respeito e de reverência, de medo. E o fato de eu e você termos medo dos nossos pais humanos, isso não fez com que o nosso amor pelos nossos pais fossem expulsos. Por isso eu e você precisamos obedecer a Deus, precisamos colocar em prática a nossa salvação com temor, mas também com tremor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele nos deu o exemplo de humildade e também de obediência. É esse sentimento que deve estar em nossos corações. E para que ninguém, então, pense que de alguma maneira tem alguma participação no sentido de méritos em relação à nossa salvação, o apóstolo Paulo ele continua e ele complementa então esse incentivo, essa exortação com o versículo 13, um versículo muito mal interpretado também por todos os crentes. Olha só o que a palavra de Deus nos diz no versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa
vontade dele. Muitas pessoas acabam usando esse versículo fora do contexto para justificar algumas decisões. Não, olha, eu decidi isso porque Deus colocou em primeiro lugar esse desejo no meu coração e também me capacitou a realizar. Mas não é isso que o versículo está nos dizendo. O versículo está dentro de um contexto maior. E qual é o contexto maior? Obediência, santificação. Não fala aqui de decisões, mas fala da obediência, do desejo de queremos obedecer a Deus, o anseio por sermos santos, o desejo de sermos mais parecidos com Jesus. E Paulo diz que até mesmo esse desejo vem de Deus. E não apenas o desejo de querermos obedecer a Deus, mas também as condições, a capacidade de obedecermos a Deus. Isso nos revela que a salvação, ela é totalmente obra de Deus nas nossas vidas. É feita pela sua graça, pelo seu poder. Se você deseja ler mais a Bíblia, saiba que esse desejo não vem de você, porque o natural é que você não queira ler a Bíblia. Se você deseja estar em comunhão com Deus e com os irmãos na igreja, saiba que esse desejo vem dele, porque se dependesse de você, você ficaria em casa assistindo um Fantástico. E Deus me livre o Faustão. Se você tem um desejo de obedecer a Deus, de ser humilde, saiba que isso vem dele e não de você. E por isso agora nós podemos ler esse versículo com verdadeiro entendimento, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Deus coloca em nossos corações esse desejo. É Ele quem nos capacita a vencer o pecado e a ter uma vida que o agrada. Isso não vem de nós, vem tudo das mãos de Deus. O querer e também o realizar. Achei muito interessante o que Agostinho de Hipona, ou popularmente conhecido como Santo Agostinho, disse a respeito disso. Olha só o que ele diz: nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós esse desejo. Portanto, agimos, mas é Deus quem age em nós. Se você tem o desejo, saiba que é Deus que colocou esse desejo, de que você o obedeça. Se você de fato obedece a Deus, saiba que é Ele agindo em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E por isso também o Senhor Jesus, antes de voltar para o Pai, disse: olha, eu não os deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que não apenas estará entre vocês, mas estará em vocês, capacitando vocês a darem o fruto do Espírito Santo. Ou seja, a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Mas isso não retira das nossas vidas a responsabilidade de nos esforçarmos para que essa salvação experimental, essa transformação aconteça em nossas vidas. Muito bem, agora então nós vamos conhecer como nós podemos de fato colocar a nossa salvação em ação.
e talvez esse seja o coração desse trecho da palavra de Deus, versículos 14 a 15, acompanhe comigo a leitura desses três versículos, 14, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me gloriarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Se você não se lembrar mais nada da mensagem de hoje, lembre-se da ordem clara do apóstolo Paulo. Você quer colocar a sua salvação em ação? Você quer obedecer a Deus? Você quer realmente seguir o exemplo de Cristo? Então você pode aplicar a palavra de Deus da seguinte maneira: façam tudo sem queixa nem discussões. Esse é o ensino de Paulo, nesse momento, na carta para os Filipenses. Façam tudo sem queixas nem discussões. Colocar então a salvação em prática é obedecer esse simples mandamento. Simples de entender, difícil de ser colocado em prática. A ordem é muito direta: façam tudo sem queixas nem discussões. Será que você é capaz de aplicar isso na sua vida? Será que alguém aqui nessa noite pode dizer que isso é simples de ser obedecido? É lógico que não, porque vocês sabem que a nossa natureza é uma natureza de reclamação, de insatisfação, de descontentamento. Nós somos assim. Nós queremos aquilo que nós não temos. E quando temos, já estamos insatisfeitos. O nosso coração é assim. Esse mundo que é corrupto e depravado age dessa maneira. E sem falar na questão das discussões. Nós sempre estamos entrando em dissensões com as pessoas. Temos conflitos de ideias. Brigamos com as pessoas, nos separamos, destruímos muitas vezes a nossa amizade, nossa unidade, porque nós somos também pessoas que são inclinadas a querer ter razão em tudo. Isso acontece dentro das nossas famílias, isso acontece no contexto da igreja local, isso acontece no contexto do mundo. É só você ver o seu Facebook nos últimos dias. A briga que foi criada por causa da facada que o Bolsonaro levou, gente. Gente brigando, dizendo: foi sério? Não, não foi nada. Foi real? Não, foi armação. Que isso? Infelizmente o nosso mundo é assim. O natural desse mundo são as discussões, as dissensões, as divisões, a briga, a quebra dos relacionamentos. E por isso Paulo enfatiza esse mandamento: façam tudo, sem queixas nem discussões. E se você fizer isso, você já estará colocando em ação a sua salvação. Fazendo assim, você estará obedecendo a Deus.
Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Os sofrimentos, eles são um terreno fértil, tanto para as queixas e para as discussões. É verdade ou não? Quando nós estamos debaixo de um sofrimento, de uma dificuldade, de um problema, o natural é que nós saiamos reclamando de tudo e de todos. Quando nós estamos debaixo de pressão dos problemas, das dificuldades, o natural é que nós fiquemos todos estressados. E é tão fácil nós nos estranharmos com as outras pessoas e discutirmos com o nosso próximo. Por isso nós precisamos estar atentos a esses momentos de sofrimento, porque nesses momentos nós estamos mais vulneráveis. Nós podemos facilmente nos queixar de Deus, da vida, do país, do emprego, da esposa, do marido, dos filhos. É fácil. E é nesse momento também que é muito fácil nós discutirmos com as outras pessoas, para que então tenhamos a razão, para que então fique evidente que a nossa opinião, o nosso pensamento é o correto e das outras pessoas é o pensamento errado. Quando Paulo fala aqui de queixas e dissensões, ele tem um povo em mente. O povo de Israel, principalmente no período em que eles saíram do Egito e passaram anos no deserto em rumo à terra prometida. Vamos ver um texto apenas. 1 Coríntios 10, 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Talvez o apóstolo Paulo, ao dar esse mandamento para os filipenses, ele tenha a certeza que tanto a queixa como a discussão são ladrões da alegria. Não é possível sentir alegria diante da queixa, diante de uma discussão. Ele tem em mente aqui a experiência do povo de Israel. Êxodo, capítulo 16, você não precisa abrir, é só você ler mais tarde essa história, e você vai ver como o povo de Deus reclamava das bênçãos do Senhor. Deus enviou o alimento diário, o maná, e eles reclamaram. Depois, em Números, de 12 a 14, nós vemos as dissensões, as discussões. Primeiro, Miriam e Arão criticando Moisés. Depois, o povo criticando Deus e também Moisés, porque Deus disse: entrem na terra e conquistem a terra. E eles com medo disseram: não, nós queremos voltar para o Egito. É com isso em mente que o apóstolo Paulo diz para os filipenses: façam tudo sem queixas e discussões. As queixas são reclamações que revelam um coração insatisfeito, descontente. Você é uma pessoa que se queixa? Você é aquela pessoa que está sempre insatisfeita, reclamando, descontente? Saiba você que isso que você alimenta no coração e que deixa escapar pelas suas palavras, desagrada ao Senhor. Discussões, desacordos, desentendimentos, divisões
são sim ladrões da alegria. Não dá para estar alegre quando você está reclamando. Ou você está alegre, ou você está reclamando. Não dá para estar alegre quando você está brigando. Porque ou você estará alegre, ou estará discutindo com as outras pessoas. Tanto a queixa como a discussão são atitudes contrárias ao testemunho cristão. Irmãos, aquele que é reclamão e brigão chama muito a atenção daquele que não é cristão. Os não cristãos, eles vêm rapidamente, quando no meio do povo de Deus existe queixa, reclamação. Aqueles que não são cristãos vêm facilmente, quando no meio do povo de Deus existe discussão, desunião, desentendimento. Tanto a queixa como a reclamação, quanto a reclamação, a dissensão, elas chamam muito a atenção. Não só das pessoas dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Mas se nós obedecermos ao mandamento de Deus, fazendo tudo, realmente tudo, sem queixa, sem reclamação, sem discussão, sem briga, sem desentendimento, aí então nós iremos nos tornar aquilo para o qual Deus nos chamou. E a palavra de Deus continua dizendo, para que então vocês sejam puros, não sejam pessoas que, à semelhança do mundo, têm uma mistura, para que vocês sejam irrepreensíveis, ou seja, para que nós em nossa vida não possamos ser acusados de falta, para que nós possamos ser então inculpáveis. E a ideia de inculpável aqui é a ideia daquele animal que é oferecido a Deus em holocausto. É aquele animal que não tem defeito, que não tem nenhuma mancha. Essa é a ideia, para que nós sejamos esse sacrifício agradável a Deus. Filhos de Deus e não filhos do diabo. E Paulo continua dizendo assim, que então nós poderemos brilhar como estrelas. Talvez a melhor tradução aqui seja luzeiros, que inclui também o sol, a lua, as estrelas. É vivendo dessa maneira, sem queixas, sem discussões, que nós vamos brilhar no meio da escuridão do mundo. Mas se nós somos pessoas que se queixam e que vivem em desentendimento, nós também seremos trevas. E não existirá nenhum tipo de distinção entre nós como filhos de Deus e o mundo corrupto e depravado, que são chamados de filhos do diabo. Tudo isso, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus, brilhando como estrelas, tudo isso é possível se eu e você apenas fizermos tudo sem queixas nem discussões. Mas se em nossa vida existe murmuração, e a ideia de murmuração é daquela pessoa que fica falando baixinho, né? Reclamando baixinho, tudo está ruim, tudo é motivo de descontentamento, nada está bom. Na verdade, quando uma pessoa abriga no seu coração a murmuração, ela demonstra também um coração ingrato.
Mas não só em relação à situação, em relação às outras pessoas, mas principalmente em relação a Deus. Porque no final das contas, Deus é o responsável final por tudo que acontece em nossas vidas. Então a pessoa que fica murmurando, está na verdade demonstrando uma ingratidão diante de Deus. Uma pessoa que está envolvida numa discussão, num desentendimento, não está demonstrando na sua vida a mansidão. E o que é mansidão? Nós já aprendemos muito a respeito da mansidão. É aquela capacidade de entregar os nossos direitos pessoais a Deus, mesmo diante de injustiças praticadas pelos outros. Lembre-se, Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. Se os filipenses agissem assim, se eles realmente fizessem tudo sem queixas, nem discussões, Paulo então teria alegria em sua vida, um orgulho santo, porque ele sabia que os seus filhos filipenses estavam colocando em prática a sua salvação em ação. E no dia de Cristo, então, isso seria revelado, isso seria a sua recompensa, isso lhe traria motivação, a certeza de que ele não correu, não se esforçou em vão. Você quer colocar a sua salvação em ação, então faça tudo sem queixas, nem dissensões, nem discussões. E por fim, vamos ver aqui o versículo 17 e 18 que nos fala sobre o exemplo do apóstolo Paulo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vocês se lembram que nós falamos há pouco que os nossos problemas, os nossos sofrimentos não são uma autorização para desobedecermos a Deus. Quando nós passamos por problemas e dificuldades, nós não estamos isentos de continuar servindo os nossos irmãos em alegria. E Paulo nos dá esse exemplo. Paulo agora, ele contempla a sua possível execução. Ele poderia ser condenado à morte a qualquer momento, mas ao invés de Paulo entender que a morte era um motivo para ele sentir tristeza, ele entende que a sua morte também pode ser um motivo de alegria. E por isso ele também exorta os filipenses a não ficarem tristes com o seu possível martírio, mas também se regozijarem com ele. A morte de Paulo não seria a conclusão de uma corrida fracassada, mas sim seria o complemento da sua alegria. Por isso, ele compara a sua possível execução como uma oferta de bebida que é derramada sobre o altar do Senhor. Em outras versões, nós vemos que ele usa o termo libação, que nada mais é do que o derramamento, principalmente do vinho, no altar do holocausto. Isso era uma demonstração de consagração, de oferta a Deus. Sua morte seria como essa oferta a Deus.
E por isso Paulo ficava alegre e não triste, porque a sua morte seria mais uma demonstração da sua devoção a Deus. Ele fala que essa sua oferta, a sua vida sendo derramada, seria juntamente com o sacrifício dos filipenses, essa oferta que traria glórias ao nome do Senhor. Paulo então ele está dizendo o seguinte, que a vida dos filipenses e a sua possível morte, juntas, iriam engrandecer o nome do Senhor. Paulo nos dá o seu exemplo, porque ele diz e afirma que ele se recusa a simplesmente ficar trancado no lado escuro da sua cela. Pelo contrário, ele não permite de forma alguma que a possibilidade dele vir a ser um mártir lhe roubassem a alegria. E ele não queria que essa alegria que ele tinha também fosse roubada dos filipenses. Paulo, a exemplo de Cristo, não se queixou. Paulo, a exemplo de Cristo, não discutiu com aqueles que o prenderam. Paulo também não discutiu com aqueles que estavam pregando o Evangelho, ainda que com motivações erradas, ainda com o objetivo de lhe causar algum tipo de sofrimento por estar preso em Roma. Paulo ele queria que os filipenses sentissem alegria, como ele estava tendo a alegria mesmo na prisão. Paulo é um exemplo de alegria incomensurável que eu e você também podemos ter em nossas vidas. E por isso, eu e você devemos fazer todas as coisas sem queixas e sem discussões. Terminando, uma das maiores marcas na vida do cristão é a alegria no seu coração. Sem dúvida nenhuma. A alegria de pertencermos a Deus, de sabermos que Ele tem o melhor para as nossas vidas, de que Ele está cuidando das nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis e escuros. E essa alegria, ela se revela em gratidão. Você é uma pessoa grata ou ingrata? Se você é cristão, você tem que ser uma pessoa grata. Também essa alegria se revela num contentamento e não na insatisfação. A alegria também se revela num coração manso que sabe abrir mão dos seus direitos, que não tenta se defender a todo custo, em todos os momentos, que não está preocupado em cuidar da sua reputação e de ter razão em todas as coisas. A alegria do cristão se revela na busca de entendimento, reconciliação com os irmãos. É disso que Paulo nos fala. Coloquem em ação a sua salvação. Façam tudo sem queixas e discussões. Isso lhes trará alegria. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, o Senhor conhece as nossas vidas. E o Senhor sabe o quão queixosos nós somos. Reclamamos de tudo. Se há sol, porque está quente demais. Se há chuva, porque temos frio demais.
Como é fácil também, ó Deus, nós discutirmos e brigarmos com o nosso próximo. Discutimos por causa de futebol, discutimos por causa de política, discutimos porque queremos ser o número 1, porque queremos ter razão em tudo. E por isso, ó Deus, nós pedimos perdão. Queremos confessar os nossos pecados, para que então possamos colocar em prática a nossa salvação, sendo filhos obedientes, que experimentam a verdadeira alegria. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.